Boa noite, terça-feira, 29 de março. Hoje o Unesp Notícias fala do evento internacional que está sendo realizado na Unesp em Bauru, o 3º Congresso Redinave. Vamos conversar com um dos organizadores, o professor Denis Porto-Renor. Você vai ver também. Sem acordo. Servidores municipais rejeitam as duas propostas de aumento oferecidas pela Prefeitura. Na sessão da Câmara, a vereadora acusa o município de não ter firmado convênio que poderia acabar com os buracos da cidade. O Zoológico de Bauru consegue reprodução em cativeiro inédita no país de 2 espécies de macacos. Os servidores municipais em greve reprovaram hoje, por unanimidade, as duas propostas de reajuste oferecidas pela Prefeitura. A paralisação já dura 2 semanas e hoje teve adesão de 965 pessoas. Os servidores municipais se reuniram em frente ao sindicato da categoria para votar a contraproposta apresentada nesta segunda-feira pelo prefeito Rodrigo Agostinho. A novidade é que, desta vez, a administração municipal ofereceu 2 possibilidades de reposição salarial. Na primeira opção, o reajuste seria de 7%. 13,5% a partir de 1º de março e o restante em novembro. Já a segunda apresentava 6% de reposição, divididos da seguinte forma: 13,5% a partir de 1º de março e 1,25% nos meses de julho e novembro. Quanto ao Vale Compras, o reajuste ficaria em 16,13%, R$ 342,00 agora em março e R$ 360,00 em novembro. O abono passaria a ser de R$ 312,00 em março e de R$ 360,00 em novembro, uma reposição de 7%. Já no início da Assembleia, o Sincerme se posicionou contrário à oferta do prefeito. Os servidores da educação ainda receberam outra proposta da secretária Vera Casério, a possibilidade de não repor os dias de paralisação se a greve terminasse nesta terça-feira, o que foi rejeitado pela categoria. A educação toda está avaliando essa fala como sendo uma forma de pressionar a todos nós, servidores da educação, a voltar ao trabalho. Então nós decidimos, nós optamos por continuar no movimento porque a gente não está vendo garantia nenhuma. E nesse momento ninguém é educação, nós somos todos servidores. A votação começou e foi unânime. A greve está mantida por tempo indeterminado. Quem não aceita a proposta da administração, por favor, levante a mão. Nós somos funcionários como a Indurb. Eles, sem luta, conquistaram um vale-compra no valor de 390. O que nós queremos é exatamente isso, igualdade. Nós somos funcionários como eles, igualdade no funcionalismo. Nós avaliamos que a proposta, apesar de ter avançado um pouco, ela ainda está aquém daquilo que a categoria vem pedindo. E nós entendemos que existe a possibilidade, sim, do governo sentar e apresentar uma proposta melhor. Os servidores também votaram pela manutenção da última proposta de reposição salarial enviada ao prefeito pelo sindicato, 10,83%, além de vale-compras de R$ 400 e abono de R$ 350. A gente tem que manter isso aí, porque senão a gente vai ter um rendimento melhor para a gente. A gente já está reduzindo os 18 para 10,83 e o prefeito está recusando a nossa proposta. Isso eu acho um absurdo, que a gente tem que ser valorizado, senão não vai para frente. Depois da votação pela manutenção da greve, os servidores municipais deram início a uma caminhada até a Praça das Cerejeiras, com o objetivo de continuar as manifestações. A sessão da Câmara já dá sinais de que agora a preocupação é a eleição municipal. Com uma pauta fraca, houve críticas à Prefeitura que poderia ter fechado um convênio via Secretaria de Meio Ambiente para acabar com os buracos da cidade. Teve um projeto polêmico justamente pela pouca relevância e um vereador que se despediu do mandato.
A sessão desta semana foi a última de Artêmio Caetano nesta legislatura. Ele ocupava a cadeira que era de Renato Purini, secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas para concorrer às eleições deste ano, Purini vai deixar a secretaria e deve voltar à Câmara já na próxima semana. A intenção é continuar fazendo um trabalho muito forte no âmbito social e procurar ajudar a nossa cidade em todos os sentidos, porque é uma cidade muito carente em várias áreas, em vários segmentos, desde a infraestrutura, desde a parte econômica, desde a sua parte política, até as atenções a detalhes mais específicos, na questão de obras, saneamento, transportes e tudo mais. Nesta segunda-feira, o tema que dominou as discussões na tribuna foi novamente a quantidade de buracos na cidade. E Lima Júnior trouxe um dado alarmante. São 1.000 novos buracos abertos pelo DAI todos os meses. Além dos 1.000 buracos novos que todos os meses o DAI abre por vazamento, tanto de água como também agora de esgoto, você tem uma demanda reprimida de mais de 1.500 buracos que ao longo do tempo estão abertos nas vias públicas da nossa cidade. Acumulado a isso, nós temos mais de 6.000 quadras que o asfalto está vencido. Então esse asfalto que há 20 anos está nessa via pública, praticamente está esfarelando. Para Lima Júnior, a situação chegou a esse ponto porque uma parceria entre a SEMA e o governo federal, que possibilitaria a construção de uma usina de processamento de resíduos da construção civil, ainda não foi assinada. E a partir dela, o município teria o material correto para tapar os buracos sem gerar custos. A Prefeitura já perdeu mais de 6 milhões de reais de emendas parlamentares e de convênios com o governo federal. Nós não podemos perder mais recursos. E esse é um recurso que possivelmente nós vamos perder porque a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, não avança na celebração desse convênio. Na pauta, 2 projetos entraram em votação. Um, de autoria do prefeito, instituía o Código de Cidadania Fiscal para regulamentar obrigações entre prefeitura e contribuintes. Já o segundo foi bastante criticado, principalmente nas redes sociais, onde foi considerado perfumaria. De autoria de 14 vereadores da casa, a proposta cria o Minuto de Júbilo, uma homenagem para as crianças nascidas na cidade. De acordo com o projeto, a cada sessão seriam lidos os nomes dos pais e das crianças. O vereador Paulo Eduardo de Souza, um dos autores, defendeu a ideia. Hoje nós aprendemos na política a reverenciar os nossos mortos e não aqueles que nascem. Então, do ponto de vista institucional, a criação de um minuto de júbilo, similar a um minuto de silêncio, é para reverenciar a vida. Há necessidade de resgatar a questão da família, a questão da paternidade, da maternidade e principalmente reverenciar a alegria de um novo ser. E esse projeto de lei que cria um minuto de júbilo foi encaminhado à Comissão de Justiça da Câmara, cujo relator, vereador Roberval Sakai, pediu prazo para dar parecer. Já o projeto de lei que institui o Código da Cidadania Fiscal foi aprovado por unanimidade. Sobre a crítica à quantidade de buracos abertos nas ruas pelo DAI, a assessoria da autarquia diz por meio de nota que são feitos 25 concertos de vazamentos de água por dia. Isso significa que, por mês, são abertos para a manutenção da rede 500 buracos e não 1.000, como disse o vereador Lima Júnior. Já em relação à crítica à SEMA, que não teria feito um convênio com o governo federal, a direção da secretaria não se manifestou até o fechamento desta edição. No próximo bloco você vai ver por que o Zoológico de Bauru é uma referência também na área da pesquisa. Os profissionais conseguiram reproduzir em cativeiro 2 espécies de macacos em extinção. O feito é inédito no Brasil. É já já, fique com a gente que o intervalo é bem rápido. O Zoológico de Bauru é tido como uma referência na preservação de espécies em extinção. A conquista mais recente foi a reprodução em cativeiro do sauim de coleira, uma espécie de macaco. A gente foi entender como o zoo está deixando de ser um local para a exposição de animais e se tornando um centro de excelência no desenvolvimento de pesquisas. O sauim de coleira é uma espécie ameaçada de extinção, por ser originário de uma pequena região amazônica restrita aos limites da cidade de Manaus, vem perdendo o habitat por conta da urbanização.
mas aqui no Zoológico de Bauru ele encontrou refúgio. O zoo é destaque na reprodução dessa espécie em cativeiro. Chegou a ser citado em um livro que conta os desafios da preservação do sauim de coleira. Nos últimos anos, foram 5 nascimentos e a unidade se prepara para montar uma nova colônia. Mas não é tão simples fazer com que animais ameaçados de extinção se reproduzam em cativeiro. A reprodução ela só acontece quando o animal chega em alguns bons patamares. Ele tem que estar bem alojado, ele tem que ter um recinto de acordo, tá? Ele tem que estar geneticamente apto, ele tem que estar em idade reprodutiva, saudável e bem nutrido. Tá? Aliado isso ao programa de vermifugação, de controle sanitário, o próximo passo é preparar esses animais nutricionalmente para que ele tenha uma tranquilidade, né, no cativeiro, uma condição para se reproduzir. Por isso, o trabalho desenvolvido aqui é tão importante e não chegou ao fim com esses primeiros resultados. O próximo passo é continuar tendo indivíduos desse grupo e montar outros grupos de reprodução. Tá? A partir de outros animais que nós temos que não tem parentesco com esse grupo, a gente ir tirando machos e fêmeas e formando outros grupos. Para a gente ter uma variabilidade genética grande dentro do zoo, uma possibilidade de troca genética entre outros zoos também e para a gente ter essa viabilidade para uma possível reintrodução. Então, sendo isso, o animal tendo para onde retornar, ele tendo disponibilidade de alimento, os zoos e ter esse material genético desses animais saudáveis para poder levar de volta. O Zoológico Municipal também teve importantes conquistas com o guariba de mãos ruivas, considerado uma espécie vulnerável. O primeiro nascimento foi registrado em 2014, seguido de outros 2, um em 2015 e outro agora, no início deste ano. A exibição dos animais à população, ele já deixou há muito tempo de ser o nosso objetivo. E sim, ele se tornou uma consequência desses trabalhos que aqui são desenvolvidos, onde se busca fazer a reprodução dessas espécies para conservação dessas espécies. Se faz um trabalho muito grande de pesquisa em conjunto com outras instituições, outras universidades e também os trabalhos de educação ambiental. E dessa maneira o público que aqui vem, ele aprende sobre esses animais e se torna também um defensor desses animais quando eles estão em vida livre. Além da importância ambiental, o programa de reprodução de primatas aqui do Zoológico em Bauru é significativo pelo ineditismo. Nenhum outro zoo do país conseguiu reproduzir em cativeiro o sauim de coleira e o guariba de mãos ruivas. Agora a unidade se prepara para retomar um projeto iniciado em 1987, quando conseguiu o primeiro nascimento de mico-leão dourado em recinto de exibição ao público no país. Pela terceira vez, um novo casal da espécie foi formado e a expectativa é de que a partir dele uma nova família se forme. De tempos em tempos nós temos que desfazer a nossa colônia para que não tenha muito sangue, né? Muito sangue aparentado. Então agora, pela terceira vez, nós estamos iniciando com um casal novo, vamos fazer essa reprodução durante um tempo, até que o plano internacional diga que já existem novamente muitos indivíduos, né, com esse parentesco, então nós reiniciamos com um novo casal. Esse calor tem provocado um outono com chuvas em várias cidades paulistas. São aquelas pancadas típicas de fim de dias quentes. Veja os detalhes no mapa. Agora chove de moderado a forte em parte do noroeste do estado e chuva fraca em pontos isolados no oeste. Para amanhã o tempo continua mais estável em grande parte das regiões, porém com pancadas de chuvas à tarde. Em Bauru, as chances de termos chuva hoje ainda são baixas. Amanhã permanece a tendência de predomínio de sol, com possibilidade de pancadas. Agora a umidade do ar é de 59%. Os ventos sopram fracos, a apenas 2 km por hora. Nesta terça, a mínima ficou em 20 e a máxima chegou a 32 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 33 graus.
Depois do intervalo, vamos conhecer as novidades em discussão no 3º Congresso Internacional Rede Nave, realizado nesta semana na Unesp aqui em Bauru. Quem conversa com a gente é o professor Denis Renó. Voltamos num instante só. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp promove nesta semana o 3º Congresso Internacional Rede e Nave e o 5º Encontro Ibero-Americano de Narrativas Audiovisuais. Para falar sobre o significado desse evento, recebemos em nosso estúdio um dos organizadores, o professor da Unesp, Denis Renó. Denis, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Deu uma escapada do evento para estar conosco aqui. Muito obrigada. Que isso, para mim é uma satisfação. Dei um jeitinho de sair de lá, enquanto as palestras continuam, eu vim aqui respirar um pouquinho. Para as pessoas conhecerem, explica para a gente primeiro o que seria essa Rede Nave. A Rede Nave é uma rede ibero-americana de investigadores, de pesquisadores na área do audiovisual. Ela foi criada há 10 anos. Num congresso no México, nós nos reunimos e falamos, poxa, precisamos fazer isso, né? Juntar pessoas que pensam a mesma coisa, que buscam as mesmas respostas ou respostas sobre o mesmo tema. E daí surgiu essa rede e desde então nós temos organizado eventos, encontros a cada 2 anos, né? Por isso que nós temos já o 5º encontro acontecendo aqui e o 3º congresso audiovisual. Pela primeira vez esse encontro vem ao Brasil. Nós sempre passamos por Colômbia, México, Espanha, Equador e agora Brasil. Então, para nós é uma satisfação estar por aqui, né? E qual que é o principal objetivo desse congresso, desse encontro aqui na Unesp? Bom, a nossa ideia, trazendo esse evento para cá, foi primeiro ampliar o conhecimento do que está sendo desenvolvido nessa área, em pesquisa, e é muita coisa, já que o audiovisual hoje é a base da comunicação. E o nosso principal objetivo, trazendo esse evento para cá, foi mostrar o audiovisual nas 3 áreas que nós trabalhamos na nossa faculdade, no Departamento de Comunicação Social, que é Relações Públicas, Jornalismo e Rádio e Televisão. Então, o congresso foi pensado para atender essas 3 demandas, essas 3 áreas de interesse, e ao mesmo tempo compartilhar com os companheiros da rede, mesmo da Rede Nave e pessoas que estão chegando, tudo que está sendo desenvolvido pelos próprios membros, né? Então, o equatoriano está compartilhando com o mexicano, está compartilhando com o argentino, está compartilhando com o chileno, com o brasileiro. A gente está fazendo uma gororoba só. Infelizmente, nós acabamos não recebendo presencialmente pessoas, membros da Espanha e de Portugal, e dos Estados Unidos, que tem um membro lá, mas eles enviaram trabalhos, vídeos que tinham uma modalidade de envio, né, remoto. Então, foi bem interessante, está sendo bem legal. Na área da pesquisa, como você está citando, já dá para perceber que esses países já estão trabalhando de forma integrada. E na área da produção audiovisual, tem muito que se caminhar em termos de produção em parceria entre esses países? Não, nós já temos bastante coisa integrada, né? O Brasil tem menos integração por uma questão idiomática. Todos os países, com exceção do Brasil, todos os outros países da América Latina falam espanhol, né? E dos países ibero-americanos você tem Brasil e Portugal falando português e todo o resto, espanhol, que é muita coisa, falando espanhol. Mas mesmo assim você já tem muita coisa. Um exemplo foi, o Netflix, que produziu a série sobre Pablo Escobar, que o diretor, foi um sucesso, né? Exatamente, ainda que os colombianos tenham odiado o papel do Wagner Moura, e com razão, porque não encaixou ali como um colombiano, né? Mas foi um trabalho integrado, e isso tem sido visto em vários outros momentos. Agora, na academia, na questão da pesquisa, nós temos uma integração muito mais forte, tanto em produção de livros, produção de pesquisa mesmo, trabalhos em conjunto, aulas, projetos de mestrados, pós-graduações, onde você tem esse trabalho complexo e ao mesmo tempo completo, onde, né, por idiomas distintos e conhecimentos parecidos. E entre as conferências, os convidados de outros países, quais são as principais tendências de pesquisa nessa área, os principais temas em discussão? Ontem houve a abertura, né, com o professor da Espanha, Lorenzo Vilches. O que vai estar presente na discussão desses encontros? Os 3 dias a gente está trabalhando muito com a questão da migração digital, né, da convergência,
de conteúdo, nessa história de múltiplas telas, de linguagens distintas, a partir de novas tecnologias. Ontem nós tivemos um olhar mais mercadológico e uma abertura também do evento, que foi o Lourenço falando sobre narrativa transmídia, etc., e mercado. Hoje nós temos um olhar mais jornalístico, a gente vai ter uma discussão bem legal, inclusive está acontecendo agora um painel sobre imagens no jornalismo, né, na construção da realidade, e na sequência nós temos uma conferência do Fernando Irigaray, um argentino, sobre documentário transmídia. Às 8 da noite, né? Às 8 da noite. Dá tempo. Isso, dá tempo, é só chegar, a Unesp está de portas abertas sempre, né? E amanhã nós temos um olhar mais para ficção no mercado. Então nós temos um painel sobre narrativas expandidas, e depois uma conferência sobre linguagem audiovisual e narrativa transmídia com Vicente Gocciola, que é um brasileiro. Sempre, em todos os painéis, nós misturamos português e espanhol, fica um balaio de gato, mas fica muito legal. E você falou da digitalização das tecnologias. A gente pode falar, Denis, vocês que pesquisam essa área, que elas promoveram uma democratização da produção na área do audiovisual? Com certeza. Antes, 12 anos atrás, eu posso dizer pontualmente porque eu participei de um festival na época de documentários e nessa época alguns festivais só aceitavam obras produzidas em película. Isso é caríssimo, era caríssimo. Em valores de hoje, no mínimo R$200 mil um documentário. R$200 mil. Os mais simples, hoje seriam produzidos por R$200 mil, pensando em valores atuais. Hoje você faz um documentário com R$0. Você tem um telefone celular, esse telefone você pode editar no próprio telefone, com qualidade Full HD, você pode editar num computador, num programa, num programa que te custou R$500, não vou nem falar das piratarias, falando dos originais ali, né? R$500 e você tem uma produção. Então você tem uma democratização muito maior. E já existem obras de ficção produzidas por telefone celular. Acabou de ser feito em São Paulo um longa-metragem de ficção com 2 telefones celulares da Apple. Então você tem aí uma democratização, né? Dá para ser artista hoje em dia e sem ter que pedir dinheiro para governo, para empresa, etc. Tá certo, então esses e outros temas em discussão nesse evento tem programação para hoje à noite. Você confere a programação completa no site do evento e amanhã o dia todo, não é, Denis? Exato, de manhã nós temos oficinas, à tarde nós temos os trabalhos, né, as ponências, os artigos de pesquisadores e tal, e a partir das 6 horas, amanhã à tarde, nós temos as atividades de conferência. Infelizmente acaba amanhã, às 10 da noite, está acabando o congresso. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Obrigado. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.